A Bíblia traz um relógio para o tempo do fim. 2300 tardes e manhã e o santuário será purificado. Um grupo de pessoas acreditou que esse era o fim dos tempos, que nesse momento Jesus voltaria. Mas eles erraram. Então o que é essas 2300 tardes e manhã falando sobre o tempo do fim? Que enigma é esse e o que ele significa? Se você quer saber mais sobre esse assunto, fique até o final, porque o ponto de encontro começa agora. Bem-vindo a mais um ponto de encontro. É uma satisfação imensa ter você aqui mais uma vez. O meu nome é Beto e é um privilégio poder falar para você. Hoje nós vamos falar sobre 2300 tardes e manhã, que é falada lá no capítulo de Daniel, falando exatamente sobre o tempo do fim. E a gente quer desvendar esse enigma para você. Talvez você já ouviu falar sobre ele, e aí você vai aprender um pouquinho, ou discutir, ou repensar, ou ajudar a gente a pensar sobre isso, para a gente poder ampliar os nossos conhecimentos e entendimento a respeito desse assunto. Então hoje nós vamos abrir a Bíblia e vamos falar exatamente sobre este assunto. Então, se você quer saber, fica aí até o final com a gente, porque o assunto ele é imperdível, ele traz muitas coisas muito legais. Coisas assim que vai mostrar desde o início dos tempos até o julgamento, até algumas das coisas ali para frente, mostrando qual a direção de Deus para o tempo do fim. Então fica aí até o final. Mas antes de a gente começar, gostaria de trazer aqui para você esse livro, A Chave da Virada, um guia prático para melhorar a sua saúde emocional. Esse livro a gente está dando de graça para você, você só precisa estar inscrito no canal, ok? Então coloca aí uma forma e se inscreve, coloca uma forma aí de entrar em contato com a gente, uma forma de eu entrar em contato com você, e nós vamos mandar esse brinde completamente de graça para você. É um brinde, um livro que vai falar exatamente sobre o que tem acontecido nos últimos tempos. Porque nós temos ficado doente mentalmente. Então aqui está um guia prático para melhorar a sua saúde emocional. A chave da virada. Não esquece aí, curte, compartilha, se inscreva e ative o sininho para que isso possa alcançar mais pessoas e que você também não perca o nosso conteúdo. E sem mais delongas, vamos lá para o nosso tema. A gente tem bastante coisa para falar, o assunto é complexo, mas nós trouxemos pessoas aqui capacitadas para falar sobre este assunto. E sempre são eles. Toda vez que nós vamos falar sobre enigmas, nós trazemos esses dois amigos fera, que sabem tudo sobre Bíblia, sobre enigmas, sobre profecias, e hoje não vai ser diferente. Então fica aí até o final e curta esse conteúdo, porque ele com certeza vai ajudar a gente a nos edificar. Meninos, mais uma vez aí, bem-vindos ao nosso podcast Ponto de Encontro, mais um tema brilhante aí para a gente abordar. Vamos falar sobre as 2300 tardes e manhã. Então, bem-vindo, Fernando. Obrigado, Beto. É um prazer estar com vocês, estar com a equipe, com o Alexandre. E vamos lá, vamos estudar esse assunto aí, que é um assunto bom. É isso aí. Bom, importante também. Bem-vindo, Alexandre. Opa, tamo junto de novo, né? Estudando a Palavra de Deus. É sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando mais uma vez a Palavra de Deus. Que legal, que privilégio. O assunto ele é denso, tenso e provocativo. Falar sobre 2300 tardes, mas tem um monte de gente que fala assim, cara, eu nem sei o que é esse negócio de 2300 tardes e manhã. Do que vocês estão falando, aonde está escrito isso, e que contexto isso está escrito. Explica aí primeiro para a gente saber o que é que nós estamos falando, para dar contexto para a galera que assiste a gente aí. É uma profecia que está no capítulo 8 de Daniel, versículo 14. Nós consideramos ela muito importante porque ela tem a ver com os nossos dias, né? com o tempo do fim, né?
E também pelo que é dito ali, né? A partir dessa data, a partir desses anos, né, 2.300 anos, entendemos que são anos, né? Tarde e manhã representa um dia e profeticamente falando, um dia representa um ano, né? Lá em Números 14, quando Deus falou que eles ficariam 40 anos no deserto, devido aos 40 dias que eles ficaram espiando a terra, cada dia por um ano, né? Então, profeticamente falando, significa ano. Então, 2.300 tardes e manhã são 2.300 anos. E algo muito importante aconteceria, que é a purificação do santuário, né? Antes de você falar exatamente dessa parte, eu esqueci de falar uma coisa para vocês, que é exatamente o contexto na qual a gente está entrando. Eu quero falar para vocês assim, a gente está fazendo uma série, revelações, como que eu escrevi? Enigmas Revelados. É uma série de 4 episódios. Hoje é o último episódio que nós estamos fechando essa série. O primeiro episódio a gente falou sobre Daniel capítulo 2, as 4... Daniel capítulo 2 vai falar sobre a estátua de Nabucodonosor. A gente falou sobre Daniel capítulo 7, que vai falar sobre os 4 animais. Depois, no terceiro episódio, nós falamos sobre o 4º animal especificamente, os 10 chifres. Depois nós falamos sobre o chifre pequeno e o juízo de Deus. E na sequência, então, vem as 2.300 tardes e manhãs, que é para fechar esse ciclo, essa série, com esse último episódio. Então, se você ainda não assistiu esses episódios, recomendo fortemente, depois que você terminar aqui, volte lá que você vai ver que todo o ciclo vai fazer sentido com as 2.300 tardes e manhã. A gente vai dar uma pincelada rapidinho, que é o que o Fernando está fazendo aqui, mas volta lá que você vai curtir demais, porque o conteúdo lá é muito interessante e vem trabalhando todos os pontos e todas as linhas ali, né Fernando? Sim. Interessante aqui também, fala de purificação do santuário. A gente vai pegar um pouquinho a respeito do que era santuário, né? Quando Deus tinha falado com Moisés, assim que Moisés saiu, tirou aquele povo do Egito, e ele falou: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Deus queria habitar no meio do povo dele. No entanto, era necessário fazer o santuário, é um local onde Deus estaria ali constantemente com o seu povo. E também um modo de intercessão do povo, que o povo ele cometia delitos, cometia pecados, e a forma desses pecados ser tirado deles era através do ritual do santuário. E aí, como nós acabamos de dizer, 2.300 tardes e o santuário será purificado. Essas 2.300 tardes, nós entendemos que 2.300 anos é a profecia mais extensa da Bíblia. Várias profecias da Bíblia de tempo, mas essa é a mais extensa, né? Que ele veio e começou numa era antes de Cristo e traspassou a era da vida de Cristo, chegando até os nossos dias aí. O que aconteceu é o que nós vamos entender, sim, o que significa essa purificação do santuário, mostrando que era o tipo, né, que era feito na igreja, que nós chamamos na igreja do deserto, até chegar aos nossos dias, que nós entendemos o tempo do fim. Né? Legal. E assim, o que antecede isso nos textos, o que antecede esse texto falando sobre 2.300 tardes de manhã é o quê? Para ter chegado nessa profecia. No capítulo 2, né, a gente vê ali uma sucessão de reinos, né, um combatendo contra o outro, e ali tem um fim. Né? A gente sabe ali que aquela rocha que vem para destruir aqueles reinos, vem ali na base ali daquela estátua, mostra que o reino eterno, o reino de Cristo será eterno, né? Não passará para outro. E no capítulo 7 a gente vê a mesma coisa, só que uma diferente simbologia. Agora a gente vê um chifre pequeno combatendo contra o próprio Deus, porque ele se engrandece contra Deus, ele blasfema contra Deus, ele se levanta para se fazer Deus, tenta mudar a lei de Deus, persegue o povo de Deus, mas ele também teria um tempo de duração. Né? Aí no capítulo 8, levando ali por esses paralelos, a gente vê praticamente a mesma coisa. Um chifre, que a gente sabe que é um poder, que se levantaria contra a igreja, lançaria a verdade por terra, lançaria o santuário por terra. Né? E é importante nós falarmos sobre o santuário, porque o Alexandre aqui já até comentou. Aqui não estava falando do santuário da terra, né? Que já havia sido destruído nesse tempo aqui, nesse ano. Já não existia. Já não existia, porque Nabucodonosor já tinha destruído. Então, isso até causou uma certa apreensão em Daniel, porque ele não entendeu direito.
né? Ele precisava entender que existe a verdade do santuário celestial, que ali no livro de Hebreus, né, a gente vai ver bastante sobre isso. Acho que vai ser até um assunto para próximos estudos. Mas o interessante é que o fim do chifre pequeno ele também é colocado aqui neste capítulo. Só que agora é falado na linguagem qual? Que às 2.300 tardes de manhã começaria a ser a purificação do santuário. Então a purificação do santuário é o equivalente à rocha, lá da estátua do Daniel 2, é o equivalente ao juízo que é efetuado ali em Daniel 7, que fala que o juízo viria para tirar o poder do chifre pequeno e dar o reino para os santos do Altíssimo. Então não somente Jesus vai reinar, mas os santos dele também vão reinar junto com ele. Então, na verdade, a purificação do santuário é a etapa final, né, para mostrar a vitória do povo de Deus. Por isso que há um juízo, para mostrar quem são esses que vão reinar com Cristo, obter essa vitória com Cristo aí. Entendi. Alexandre, lê então para a gente o texto que está falando sobre isso aí, para a gente começar então. Ali está em Daniel capítulo 8, o versículo 14, mas a gente vai ali no versículo 13, né? Daniel ali, ele já estava daquela visão do bode e do carneiro. E desse carneiro, ele tinha um chifre enorme, né? E ele foi quebrado na sua potência, né? O bode. E aí nasceu alguns chifres ali. E nós vemos, como o Fernando acabou de falar, esse chifre, simbolizando o reino, ele teve um poder muito grande, por uma extensão de tempo muito grande, e ele cometia algumas coisas que era tirar o sacrifício contínuo, blasfêmia, ele falava, né? E o que é tirar o sacrifício ali? Tirar o sacrifício seria no sentido de que, olha, você não precisa mais sacrificar ou pedir diretamente um perdão a Deus, porque nós temos essa prerrogativa de justamente substituir esse sacrifício. É nesse sentido que ele está falando, ele tirou o sacrifício diário, porque naquele tempo, no tempo da igreja do povo de Israel, você tinha que apresentar um sacrifício depois de um dia dos seus pecados que você cometia. Então era esse sacrifício. E o sangue ali simbolizava a morte de um inocente que estaria trazendo perdão aos seus pecados ali. E esse poder religioso, ele falou, não precisa mais disso, eu vou tirar isso daí, né, do sacrifício contínuo, que uma vez por todas já foi realizado na cruz do Calvário, ou seja, aquele que tem o poder e o direito de perdoar pecados, senão Jesus Cristo. Ele falou, agora eu vou tirar isso. E aí os anjos, o Daniel, ele viu em visão um anjo falar para o outro, ali no versículo 13. Ele diz assim, depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo aquele que falava. Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora para que seja entregue ao santuário e o exército a fim de serem pisados? Ou seja, até quando vai continuar esse chifre pequeno, esse poderio, tendo essa prominência aí e essa prerrogativa de perdoar pecados, de terminar com o sacrifício diário? Aí no versículo 14 ele responde, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Tá? Então são 2.300 tardes, então são 2.300 dias. Mas a gente tem que entender, tardes e manhãs significa um dia. Se você for ler em Gênesis capítulo 5, versículo 1 em diante, ele fala o seguinte, e era amanhã, era final do dia, tarde, dia 1, que tarde de manhã. Tarde de manhã, dia 1º, tarde. Realizava uma obra de Deus, né? Até o 6º dia, em que no 7º dia ele descansou. Então, e também, se a gente for verificar em números também, fala que cada dia simbolizava um ano. Então, entendemos aqui, pela profecia bíblica, que são 2.300 anos, tendo uma data que a gente vai começar a explanar aqui, que teve o início. Né? Então, ele faz uma pergunta, ele está ali preocupado ali com o que ele está vendo, aquele chifre ganhando um poder absurdo, usando de blasfêmia, de poder. Ele faz cessar ali, então, o santuário, se colocando no lugar de Deus para esse tipo de coisa. E aí Daniel olha para aquilo e fala, poxa, sem entender nada, até quando isso vai acontecer? E aí vem esse verso, é isso? Exatamente. Essa dúvida aí, no versículo 13 do anjo, era dúvida de Daniel também. Falou, escuta, até quando essa profanação, vamos falar assim, vai acontecer? Né? E essa pergunta foi uma pergunta meio que retórica ali, para que Daniel entendesse o que estava acontecendo, né? E aí veio aí essas 2.300 tardes de manhã, ou 2.300 anos, como eu falei anteriormente, a profecia mais extensa da Bíblia. Aí Daniel olha para isso e fala, ué, não me ajudou em nada. Deixa eu só fazer um comentário. Daniel entendia que o santuário, assim como todo israelita, né, ele entendia que o santuário era
o plano da redenção. Ele era uma tipificação do plano da redenção. Então, ou seja, Deus ele quer habitar com o homem, só que para habitar com o homem tem que ter a limpeza do pecado, tem que sair a saída do pecado, que é o pecado que causa a separação, né, entre Deus e o homem. E Daniel entendia isso. E ele vê agora as ações desse chifre pequeno, que ele já tinha visto algumas coisas no capítulo 7, na visão que ele teve dos animais e tal, do chifre pequeno, e ele viu que ele vai progredindo na transgressão desse santuário, contra esse santuário, desde o começo ali, desde o átrio até o lugar santíssimo. Porque tinham 3 partes importantes do santuário, né? Que seria o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então no átrio é onde havia os sacrifícios, o cordeirinho ali morria, como o Alexandre falou, tinha um sacrifício, tinha que o animalzinho morrer. E o lugar santo era onde se fazia intercessão por aquele pecador que havia se arrependido. Isso aí é a obra de Cristo, né? São obras de Cristo, né? Cristo veio para morrer como cordeiro, Cristo agora intercede por nós no lugar santo. Só que no lugar santo, no santuário aqui na terra, tinha o dia mais importante, que era o dia da purificação, o dia do juízo, né? E o chifre pequeno aparentemente vai tentar alcançar o lugar santíssimo, porque ele já tenta tirar ali o sacrifício contínuo, né? Nós sabemos que a palavra sacrifício não está no original. Seria o contínuo. Envolve, lógico, o sacrifício contínuo, mas envolvia todos os rituais que haviam no santuário, que tudo ali era contínuo. Os sacerdotes tinham que continuamente estar intercedendo, o fogo do altar tinha que estar continuamente aceso, as lâmpadas continuamente acesas, o incenso e tudo mais. Tudo era contínuo no santuário, inclusive o sacrifício. Mas e agora ele também tenta atingir não somente o sacrifício, né, que era feito no átrio, mas também a intercessão, como o Alexandre falou, fazendo com que a gente agora não confiasse mais em Cristo para perdão dos pecados, agora você vai confiar no poder que o Papa pretende ter, ou os santos, ou Virgem Maria, ou qualquer outro santo que intercede por nós no lugar de Cristo, sendo que a Bíblia fala que é só Cristo que é intercessor. E depois do lugar santo seria o lugar santíssimo. E aí, assim, ele tenta também atingir o lugar santíssimo, mudando a lei de Deus, porque era no lugar santíssimo que tinha as tábuas da lei e tal. Então, isso causou muita preocupação em Daniel, quando ele viu as ações desse chifre pequeno que lançava a verdade e o santuário de Deus por terra. Inclusive, ele se engrandecia contra o próprio Deus, por isso que é chamado de anticristo. E aí o anjo fala assim, olha, pode ficar tranquilo, que isso vai durar até 2.300 anos. E aí vai começar a purificação do santuário. Então, Daniel entendia, né, claro que de uma maneira não total, porque não era isso aqui uma verdade presente para os dias de Daniel. Isso aqui foi escrito quase 2.500 anos antes da purificação do santuário, porque isso aqui ainda faltava um tempo ainda para começar, né? Mas ele entendia que se o santuário ia ser purificado, é porque ia haver uma vitória, né? Por isso que ele vê a rocha lá no capítulo 2, por isso que no capítulo 7 ele vê a cena do juízo. Então ele sabia que Deus vai vencer. Né? Deus, ao final de tudo, ele está no controle e vai vencer. E quando fala assim, ó, vai ser purificado o santuário, ele sabia então que a obra da redenção continuaria. Não é isso? Com a sua última etapa, que era o dia da expiação, né? Que era a purificação do santuário. Eu diria que Deus já estava dando um spoiler, falando, a gente vai ganhar. A gente vai ganhar essa guerra. Né? Então ele descansou na certeza. Ele não viu, porque não era verdade presente na época, mas ele descansou na certeza de que ia ter vitória. Que inclusive ele ficou doente, né? Sim. O anjo é mandado para o anjo explicar essa visão para Daniel, que Daniel não tinha entendido. Ele tinha entendido uma boa parte, mas a parte dos 2.300 anos ele não tinha entendido. Por que ele não tinha entendido? Porque o santuário no tempo dele já tinha sido destruído, né? De repente agora fala que vai ter a purificação do santuário depois de um certo tempo. Que santuário seria esse, né? Assim, como seria isso? E aí que diz no versículo 27 que ele ficou enfermo. Então o anjo ele teve que dar ele suspendeu, né, a explicação, e essa explicação só vai ser dada agora, desses 2.300 anos, depois, mais de acho que 13 anos depois, né, que a visão depois cerca de 13 anos depois foi dada a explicação. Vocês verem como isso foi forte para Daniel, né, e como isso afetou a mente dele. Tanto é que depois no capítulo 9 fala que ele estava estudando as profecias e ele entendeu que o tempo que eles ficariam no cativeiro babilônico era de 70 anos. Porque ele pensou assim, poxa, Jeremias falou que são 70 anos.
Mas aqui agora o anjo falou que tem 2.300 anos, que vai surgir da onde? Aí será que são mais 2.300 anos que a gente vai ficar cativo? Daniel pensou essas coisas. Não, Fernando, e o desespero dele foi tão grande que ele via que estava se cumprindo as profecias de que seu antecessor, Jeremias, já tinha falado, que Jeremias já era velho, já era moleque, o Daniel era moleque ainda, estava se cumprindo, ele não viu nenhum movimento entre o povo de Deus ali que se preparando para sair. Uma reforma, nada. Nada, eles viviam, continuavam trabalhando. Aí que entra o capítulo 9. E aí né? no capítulo 9 ele se desespera, ele faz aquela magnífica oração no capítulo 9. Exatamente. Depois dessa oração, eu vi, é o seu pedido, o anjo vê o seu pedido, depois da oração, e aí verdade. começa a explicar os 2.300 anos. É muito importante, eu acho muito importante, porque é o seguinte, Daniel era um homem muito consagrado. Muito. Ele não mais sacrificou, aliás, o povo não mais sacrificava. Então, isso bateu um desespero nele. Inclusive, ele, na oração, Beto, assim, do capítulo 9, ele se coloca como um dos pecadores que causaram a destruição de Jerusalém. Exato, ali. Exato. Né? E essa é uma das orações, assim, essa aí é o capítulo 51 de Salmos de Davi, é uma das orações mais lindas que eu já vi na Bíblia. Com certeza. E Deus dá uma refletida, né? Olha lá, fala assim, traz Daniel, fala assim, olhando para ele quando ele se coloca no lugar junto com o povo, com o pecador. Ele não falou, o povo fez isso, o povo pecou. Ele fala, nós pecamos, nós rejeitamos, nós transgredimos. A nós cabe a confusão de rosto. Exato. A ti, Senhor, é o justo. Quer dizer, eu fico pensando... Não era uma falsa... Não, ele realmente sentia. Exato. E eu fico pensando, meu Deus, as minhas orações que eu faço, que são poucas orações, se eu tivesse 1/3 dessa oração de Daniel, se nós tivéssemos 1/3 dessa oração de Daniel, Santo tinha descido, rapaz, e não exaltando o homem, né? Mas que homem que ele foi, né? Ele com certeza não tinha culpa nessas coisas, né? E ele foi um homem mas tão ele assim, se colocava nessa condição, como Paulo também fez isso, como Moisés também intercedeu, falou, olha, se não puder perdoar esse povo, risca meu nome também do livro. Então, essa parte de intercessão que Daniel demonstrou aqui no capítulo 9, parece que é uma característica, né? Principalmente de Jesus e do povo do povo de Deus que imita Jesus, que tem que imitar Jesus, né? E ele foi tão assim, Fernando, também. Interessante que o anjo veio e falou, olha, eu vim em resposta às tuas orações, por quê? Muito amado. Porque você é muito amado, você tem muita estima lá no céu. Imagina Já pensou isso? Um negócio desse. Ele viu quando começou, né? Tanto é que quando você começou a orar, eu já vim, né? Ó a velocidade, né? E Gabriel, não foi qualquer anjo, não. Foi aquele que nós entendemos como um anjo, assim, talvez dos mais importantes, né? Talvez até o mais importante, né? Substituindo. Exato. É um negócio ali que é bem possível. Falavam que no lugar santíssimo tinha a arca, né? Tinha a arca e tinham 2 anjos, né? Isso. 2 querubins cobridores. Um nós sabemos que era Satanás, porque lá em, acho que Isaías 14, que é o 28, fala que ele era um querubim cobridor. O que ele cobria? A lei de Deus que está no céu. Olha que coisa. Que na verdade é o próprio Deus, né? É o Deus. Ele estava ali junto com mais íntimo contato com Deus. Mas quem era esse segundo anjo, né? Eram 2 anjos. Aí fica a dúvida. Alguns acreditam que é Daniel. Eu creio que era Gabriel, Daniel, com certeza. Que não fala de outro anjo. Pode ser que tenha um anjo que não é mencionado na Bíblia. Mas pelo que ele fez, né? Ele que anunciou o nascimento de Jesus, anunciou o nascimento de João. Participa. Vai entender, né? Ele consolou Jesus lá no Getsemane. Então, assim, ele que vê a participação dele, né? Ele que estava brigando com o rei da Pérsia lá. Rei da Pérsia, exatamente. Isso é muito legal. Mas assim, vamos então lá. Tá, vamos voltar aqui. Não. Olhando para... É que tem bastante coisa. A gente falaria só sobre isso. Mas olhando para 2.300 da tarde de manhã, ela tem um início e ela tem um fim. Sim. Como a gente sabe quando ela começa e quando ela termina? Exatamente. No capítulo 9, então, depois de Daniel fazer essa oração e o anjo vir para falar com Daniel, ele fala no versículo 23 que no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, então, ou seja, ele começou a orar, saiu a ordem, e eu vim para declarar a ti, porque és muito amado, portanto considera a mensagem e entende a visão. Então nota que agora ele já coloca um assunto que a gente tem que entender o que ele tinha falado antes, né? Porque no capítulo 9 não fala de nenhuma visão, é a oração de Daniel. Tá falando de alguma coisa antes. Entende a visão. E aí, como estávamos até falando aqui um pouquinho antes de começarmos, essa palavra que entende a visão é uma palavra específica. Ela não é muito usada na Bíblia, é mais usada nesse capítulo 9 aqui e no capítulo 8 de Daniel, que é a palavra maré. Né? Existiam 2 palavras, né, pelo menos, para a visão. Uma é razão e outra é maré. Razão era uma visão assim, no geral.
é usada no capítulo 2, na estátua, é usada no capítulo 7. No capítulo 8, inclusive, quando fala da visão do carneiro, do bode, é usada essa palavra razão. Só que no próprio capítulo 8, quando começa a falar dos 2.300 anos, é usada a palavra maré, né? Que é uma visão, até tem aqui um significado aqui, é perceber com visão interior. Desculpa. É ver visualmente. Isso significa maré, literalmente falando. E quando fala-se 2.300 anos, sempre usa essa palavra maré, né? E agora no capítulo 9, Gabriel fala, olha, mandaram vir te explicar a maré, né? Ou seja, aquela parte que você não entendeu há 13 anos atrás, que você ficou doente, não deu para te explicar mais, porque esquentou, né? Quando fala que os miolos. Tava pegando fogo lá os miolos de Daniel, era muita informação para ele, era uma coisa assim, não somente em questão de informações, questão assim da importância, né? Aquilo deixou Daniel um pouco apreensivo, porque ele falou, poxa, então a gente vai ter mais um período ainda que nós vamos ficar aqui para depois se purificar o santuário, ele achando que era o santuário da terra e tal. Então Daniel não estava entendendo completamente, mas agora ele vem para explicar. E quando ele vem para explicar, ele começa agora a falar de um outro período aí, né? Que nós vamos ler daqui a pouco, que faz parte dessa explicação sobre os 2.300 anos. Né? Entendi. E aí? Então vamos lá, Alexandre, cara. Ali no versículo 24, ele fala o seguinte, são 2.300 anos ali que nós entendemos ali em Daniel 8:14, e ele falou, olha, são 2.300 anos essa profecia mais extensiva da Bíblia. Desses 2.300 anos, no versículo 24 fala que 70 semanas estão determinadas, vai ser tiradas desses 2.300 anos. Né? Versículo 24 diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão, e olha que interessante, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, estelar a visão e a profecia e ungir os santos do Altíssimo. Olha quanta coisa vai acontecer nessas 70 semanas, que são 490 anos, nós entendemos isso. Então, de 2.300 anos, 490 anos é uma parte específica que vai ter um acontecimento de vários eventos ali, né? Até o ano que foi ungido os santos dos santos. Exato. Né? Exato. E aí é que nós vamos entender essa 490 semanas ou 70 semanas que está falando aqui, estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Deus naquela época? Era sobre o povo judeu, o povo de Israel. Então essas 70 semanas ou 490 anos estava determinado esse povo. O que queria acontecer para esse povo? 2.300 tarde de manhã é uma profecia genérica. Para todos. E as 70 semanas foi instituída para o povo de Israel. Especificamente, que está dentro das 2.300 tardes de manhã. Exatamente. Okay. Só um detalhe, Beto. Quando fala 70 semanas, na palavra, no original, no hebraico, fala 70 semanas de anos. Então, nas 70 semanas, a gente não precisa usar o princípio de ano. Né? Porque ele já fala. Tem uma coisa interessante em relação ao princípio de ano, que você usa o princípio de ano quando é uma profecia que vai se cumprir com a igreja. Profecias que se cumpriram com o povo de Deus, com os judeus, elas nunca usam o princípio de ano, sabia disso? Então, quando fala ali, vamos supor em em Gênesis, que o povo ficaria 400 anos sendo afligidos, tal, 400 anos literais. Quando fala que o povo iria para o cativeiro babilônico, são 70 anos literais. Então aqui a gente não precisa usar esse princípio, porque no original ele fala 70 semanas de anos. E como nós sabemos disso? A palavra que é usada é a palavra Shavuá, que ela significa 7 anos. Se ele quisesse dizer 7 dias, no caso, que seria uma semana literal, para ter que transformar em simbólica, ele teria usado Shavuá e Yamin, que seria semana de 7 dias. E isso ele usa logo no capítulo depois, no capítulo 10, quando ele fala ali no versículo 3, principalmente, cumpriram-se as 3 semanas que ele ficou em jejum e tal. Ali foram semanas literais. Então aqui no versículo 24 ele está falando 70 semanas de anos. 70 semanas de anos, fazendo a multiplicação ali, dá 490 anos. Né? Então esses 490 anos, como o Alexandre mesmo leu, ela seria cortada de uma profecia maior. Né? A palavra que é usada aqui é uma palavra, como nós até conversamos, que ela é única na Bíblia, só tem uma vez só. É shatak. Ou seja, você vai tirar um pedaço de algo. Né? Vamos imaginar um bolo, né? Você corta ali um pedaço, você tira de um todo.
É isso que significa essa palavra. Essa palavra ela é achada em outros escritos hebraicos, mas na Bíblia é só usado uma vez e aqui. Então a gente vê que ela é uma coisa especial para a gente se atentar. Então 70 anos haveriam para se cumprir tudo isso que o Alexandre leu e para ungir o Santo dos Santos. Então essa profecia mais extensa seria 2.300 anos, mas um pedaço dela seria 490 anos. Porém as duas se iniciam no mesmo tempo. Né? Então é como se tivesse uma profecia maior. As duas Sim, porque ela é tirada da profecia maior. Não, tudo bem, mas tirada da profecia maior poderia tirar de qualquer parte. Ah, sim, interessante. Não, mas é do início. Mas aí... Mas como que a gente consegue saber que é do início? Se tirou do meio, do fim, então. Pode ter tirado do meio, pode tirar do fim, pode tirar de qualquer lugar. Tem que ter algum princípio que diz pra gente que está no começo. Né? Existem duas maneiras de se contar esses anos. Né? Uma é a maneira de você contar literalmente os anos. Né? A gente vai fazer daqui a pouco aqui a continha. Tem até umas coisas interessantes sobre isso, porque tem o ano zero, né, que as pessoas às vezes não entendem, confundem um pouquinho. A gente pode até explicar alguma coisa sobre isso. Vamos explicar isso, é legal. Vamos explicar. Mas a outra parte, a outra coisa que também nos mostra como entender o significado de uma profecia é vendo pelo cumprimento dela. Então, só de falar que se inicia, que ela tem ali um ponto de cumprimento no batismo de Jesus, nós já sabemos que se passaram tantos anos, que nós também vamos ver daqui a pouco. Então isso que deixa a gente deixar um marco onde ela começa e onde ela termina. Entendi. É isso. Então assim, ela se inicia no mesmo momento, só que é lógico, 490 anos vai parar, vai acabar ali, vai ter um término, depois vai ter que contar o restante dos anos até um determinado ano, que aí sim é o término dos 2.300 anos, o início da purificação do santuário. Então, assim, explica um pouco melhor. Os 2.300 anos começam ao mesmo tempo que os 490, certo? As 70 semanas. Ou o contrário, né? 490 anos começa no mesmo ano que começa os 2.300 anos. E por que você entende que começa junto? Não, porque ele fala que começa, né? Ele não fala que ela que ela vai ter uma... Então, porque é difícil de... Porque assim, as 2.300 você pode entender, pode parar para pensar que ela pode ter acontecido antes? Então ele começa... Mas aqui no versículo... tem que ter algum gatilho. Entendi o que você quis dizer. O gatilho está aqui no versículo 24. 70 semanas estão determinadas. Aí você vai no finalzinho do versículo, vai cessar a iniquidade, fazer cessar aí vai para estabelecer a justiça eterna. E no versículo 25, que é o seguinte, ele já fala, bom, sabe e entende que desde a ordem da saída do povo de Babilônia. Perfeito. Então vai começar. Aí eu começo. Ele te dá uma... Olha, não vai ser a partir da saída. Acho que eu entendi o que você quer dizer. Vai ser no finalzinho. Não, eu falo, olha, o versículo 25 está ligadíssimo com o versículo 24. Exato, entendi. Depois que ele falou todos os acontecimentos dentro dessas 70 semanas. Ele vai e conecta. Aí na 25 ele fala, bom, você entendeu o que vai acontecer? Agora no versículo 25 eu vou falar, bom, vai começar essas 70 semanas quando o povo sair de Babilônia. Sim. E aí o povo sair de Babilônia, não é só a Bíblia que fala de quando foi dada a ordem do rei Xerxes naquela época, que ele assinou o decreto, olha, vocês agora podem voltar para casa. Né? Os livros de história também falam e data certamente do ano 457 a.C. Só complementando o que o Alexandre falou, agora eu entendi o que você quis dizer. Você quer dizer assim, se os 490 anos, eles não foram tirados de qualquer parte. Qualquer quer parte. Dizer, né? Não, então, a gente vendo pelo cumprimento dela, a gente vê que o início é o mesmo. Isso, perfeito. Né? É lógico, o início dos 2.300 anos não pode ser depois dos 490 anos. Mas o 490 anos pode estar em qualquer Poderia lugar. estar no meio. Como é que a gente sabe que não está em qualquer parte da história? Porque ela se cumpre ali na última semana que a gente entende, que é os últimos 7 anos, que é o batismo de Cristo, né, a morte de Cristo e o apedrejamento de Estevão. Então esses eventos marcam que ela terminou ali. Se ela terminou ali, então a gente já sabe também onde ela começa, que também é dado também a data ali também, né? É dado o evento, na verdade, que é o decreto ali, igual a gente falou, de Artaxerxes. Então a gente sabe que 490 anos, ele se inicia junto com os 2.300 anos, porque o anjo ele veio para dar a entender a visão dos 2.300 anos, e sabemos que ela se inicia junto porque ela tem ali o cumprimento ali na última semana ali, que se iniciou com o batismo de Cristo. Então ela não é uma parte que está jogada no meio do tempo. Perfeito. Né? As duas começam juntas. Né? E uma forma também de você saber é porque você vai acompanhando as profecias, historicidade, história, e você vai perceber que ela está conectada. Você pode ver pela contagem dos anos e pelo que aconteceu o evento. Fala assim, poxa, aconteceu isso, hoje a gente pode ver isso. Talvez por tempos dele tenha sido um pouco difícil.
Porque eles falaram assim, vai acontecer tal ano. Deus já tinha falado, ó, Jesus vai ser batizado em tal ano, vai ser morto no meio da semana, que é o 3 anos e meio depois e tal. Mas para eles, talvez, não tinham totalmente o entendimento. Hoje nós temos o privilégio de poder entender melhor, porque tudo já se cumpriu. Mas para ele, aquilo ali é um enigma. Não que era desculpa para eles, não, né? Fala que até Ciro estudou essas profecias. Né? Por isso que Ciro liberou o povo lá. Porque Daniel falou, Daniel ainda falou, você ainda foi ainda mencionado no livro de Isaías por nome. Então Ciro, ainda que ele era um pagão, né? Se bem que falam que ele teve uma influência ali de Daniel, e inclusive ele até falam que se converteu, a gente não tem como saber, porque falou que depois dele começou a ter o monoteísmo, né? na Pérsia, né? Pode ter sido por influência dele, ainda que não seja o verdadeiro Deus, mas de ter tirado tantos deuses e tal, mas enfim. Mas ele entendeu que ele estava ali no cumprimento das profecias, então até ele entendeu. Né? Falam que nos tempos de Jesus, os magos, eles viram a estrela porque eles estudaram também as profecias. Então não era uma desculpa ao povo de Deus não entender porque ainda não tinha se cumprido. Né? Eles tinham o privilégio de entender assim, praticamente tudo aquilo que era necessário. Mas nós temos um privilégio maior ainda por já termos visto o cumprimento de todas as coisas praticamente. Né? Então ela começa aí em 457. Quando é soltado a ordem de Artaxerxes para reconstruir Jerusalém. Ele edita um decreto, né? E assim, nessa época, para quem não está familiarizado, Daniel estava cativo lá em Babilônia, mas o mais interessante é que havia sido destruído Jerusalém. Isso é importante. Existia ainda pessoas morando em Jerusalém, no local ali, destruído, né? Alguns tinham sido cativo, tinha ficado alguns, mas ela estava toda destruída. E aí, quando vai passando o tempo, todos os reinos, chega lá na frente, então acontece eu não lembro quem era o profeta, era Esdras, né? Nesse período? Na verdade, ele era Ele era um escriba, né? Era o líder ali para fazer esse processo. Juntamente com Neemias. Neemias, que eram os dois que estavam ali dentro do Neemias um pouco depois, na verdade. Esdras veio na frente, começa o primeiro, depois vem Jeremias. Neemias, perdão. E aí, dentro desse processo que está acontecendo, vem essa lei, que ele entende que deve liberar o povo, ele libera o povo, assim, volta lá e pode construir, vocês estão autorizados a voltar para construir Jerusalém. Mas esse acontecimento está na frente de Daniel. Bem na frente. Não é antes. Daniel está olhando para o futuro. Nós estamos olhando para o passado. Mas Daniel está olhando para frente. Isso vai acontecer lá na frente. Quase 100 anos depois. Foi quase 100 anos depois, né? Bastante tempo. E aí acontece a regra, o decreto, e aí começa essa construção de Jerusalém. E aí Deus está dizendo de forma antecipada no período de Daniel, quando isso acontecer, significa que as 70 semanas estão iniciando a partir daqui. É isso, né? Exatamente. Você fez um resumo perfeito. E essas 490 anos, a primeira semana foi uma semana de construção das tranqueiras e os muros de Jerusalém. Né? Foi a primeira semana que foi restabelecido ali o Templo de Jerusalém, ou seja, 49 anos. 49 anos ali para a reconstrução de Jerusalém. Então começou ali no ano 457. E aí a gente vê então que tem um marco. Aí começa a fazer então as contagens. E aí, quando a gente olha as 2.300 tardes, que começam ali, também as 70 semanas, vai acontecer alguns eventos. Quando acontecem esses eventos e o que está escrito dentro dessas 70 semanas? O interessante é que foram dados vários decretos, né? Sim, e isso causa até uma certa confusão, dúvida em várias religiões, várias denominações, porque fazem-se contagens erradas a partir disso e entende-se essa profecia de maneira errada, onde entra a parte do dispensacionalismo, né? A parte do pós-tribulacionismo, tem todas essas coisas, né? Eles acreditarem que a última semana ainda vai se cumprir, né? Como se o relógio profético de Deus tivesse parado ali e a última semana tivesse
tido uma pausa para depois voltar nos últimos 7 anos, onde vai ter a reconstrução do templo, o anticristo, aquela coisa toda. Que é o terceiro templo. O terceiro templo, exatamente. Templo, né? Mas o interessante é assim, que foram dados vários decretos, né? Mas nós temos que achar aquele que bate com essa determinação, porque aqui fala, no versículo 25, que é desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, né? O primeiro decreto que foi feito por Ciro não falava da cidade, nem dos muros, nem de edificar Jerusalém, porque Jerusalém agora já não era mais uma cidade e Israel muito menos era uma nação, né? Eles já haviam sido assim destruídos, né? dispersos, destruídos, e eles eram vassalos ali, talvez ali de alguns reinos ali os próprios samaritanos, né? Queriam dominar eles e tal, aquela coisa toda. Então essa ordem aqui era para dar de novo a hegemonia, né? Hegemonia, a palavra certa, da nação, não é isso? O decreto de Ciro não fala sobre isso. O decreto de Ciro foi no ano 538, né? Perto aqui desse tempo que Daniel ouviu essa explicação sobre as 70 semanas. O dele era só para reconstruir o templo. Depois teve um outro decreto, que é o de Dario, que era para dar continuidade à reconstrução do templo, porque eles estavam sendo afligidos. Foi no ano 520. Então, ou seja, 18 anos depois. Porque foi parado, né? Eles começaram a reconstruir. Sempre ali tinha os samaritanos, tinha alguns povos ali que eles não queriam, né? Eles não queriam que Israel tivesse de novo a sua soberania. Tentaram influenciar o rei, né? Sim. Exato. E aí o rei voltava a ler os livros lá. Lê os livros lá que está escrito que o Ciro mandou. Nós até aconselhamos as pessoas a estudar o livro de Esdras, que ele fala muito sobre esse assunto. E depois teve esse terceiro decreto, que é o de Artaxerxes. É esse que entra nas especificações aqui. Aí você fala assim, puxa, vamos ler lá então onde fala em Esdras sobre isso aqui. Aí lá em Esdras capítulo 7, fala desse decreto, fala de quando ele foi dado, que foi no outono de 457 a.C., porque era o ano tal da regência do Artaxerxes, e pela história entendemos que é o ano 457 a.C. e tal. Só que ali não se menciona, por exemplo, uma ordem para restaurar a cidade. Ali ele é dado algumas provisões para eles poderem reconstruir, fazer algumas coisas, mas ele não se especifica o que está aqui no capítulo 20, do versículo 25. Aí alguém pode falar assim, então não é esse o decreto. Só que aí logo depois vem Neemias. Lá no capítulo 1 de Neemias fala que um certo, acho que é um parente de Neemias, né? Fala para ele que os muros estavam com brechas, estavam quebrados e precisavam ser reparados. Se ele fala isso, é porque começou uma reconstrução dos muros. Coisa que não tinha no decreto nem de Ciro nem de Dario. Então, ou seja, entendemos que é o decreto de Artaxerxes ali com Esdras, no ano 457. Porque 13 anos depois, acho que é 444, né? Neemias vem só para reparar as brechas, né? Algumas partes do muro que estavam quebradas. Aí ele vem, ele coloca ali o povo se divide ali. Muito legal o livro de Neemias nessa parte, né? Interessante. Fala reparador de brechas. E ficavam uns com armas, né? Para não deixar o povo vir atacar, e os outros trabalhando. Eles trabalhavam com uma mão e com a outra mão segurava a espada. Então, mostra ali a persistência ali, né? A fé que esse homem teve de falar, não, agora Israel vai realmente ser de novo o povo de Deus, a nação com soberania e tudo mais. Então nós entendemos o quê? Desses 4 decretos, 2 são importantes, que é o de Ciro, que era para eles voltarem, que isso era importante, eles tinham que voltar, né? Isso aconteceu com Zorobabel, com alguns que voltaram, uma leva, né, que voltou, e o de Esdras. Os outros decretos só foram para poder confirmar esses 2 primeiros. O de Dario foi para confirmar o de Ciro, e o de Neemias, né, que também foi com Artaxerxes, foi para confirmar o de Esdras, para reconstruir aqui, então, os muros da cidade e eles voltarem a ser uma nação. Né? O templo, então, já estava até reconstruído. E aí, as 70 semanas, a primeira parte dela é o quê? O cumprimento. Então, vai às 70 semanas, acontece o quê? Na primeira semana, a reconstrução do Templo de Jerusalém. Aí depois... Aí a gente vai se esticando aí 62, até... né? Mais 62. Mais 62. mais 62 depois de semanas. 62 semanas, o que aconteceria? Aí acontece aqui. O nascimento de Cristo acontece... Mas o que está escrito Batismo primeiro de na Cristo. profecia? O que está escrito? 62 semanas acontece o quê? Escrito aí. Ele fala assim, ele fala, sabem que desde a saída da ordem até o ungido, quando se fala ungido, tem que entender o quê? O que é ungido? O que é ungido? Ungido, Né? Lá em Mateus não, Atos capítulo 10, no versículo, deixa eu só ver aqui a referência, versículo 38, fala que Jesus foi ungido com o Espírito Santo no seu batismo. Então o que é uma unção? É uma consagração para uma obra, né? Então quando fala assim,
haveriam 7 semanas mais 62 semanas até o ungido. Então, desde o ano 457 até o batismo de Jesus, haveriam 69 semanas. Ele faz essa divisão, como o Alexandre falou, que foi as primeiras 7 semanas para poder reconstruir e tudo mais, e depois mais 62 semanas, que foi um longo período aí, que inclusive eles ficaram sem voz profética, tal, porque eles meio que estavam de novo entrando naqueles erros que eles entraram no passado e tal. Só que assim, passando 69 semanas, que são 483 anos, aconteceria o batismo de Jesus. Então a primeira parte desses 490 anos é falar de 69 semanas, que é assim, 483 anos. Agora, faltando apenas agora uma semana, que são 7 anos. Isso aí. E no meio da semana aconteceria uma coisa ainda. Seria coisa importante. Mas beleza, ó, 69 semanas até o ungido, certo? Isso. O ungido é o batismo de Cristo. Isso. Do decreto até, para ver se isso é verdade, se bate o número mesmo, do decreto que foi 457 até o ano 27, que é quando Jesus Que é o batiza. batismo de Jesus. Exatamente. Mas no 27 Dá nessa 62 semanas? 69? 483 anos? Dá. Se a pessoa fizer a seguinte conta... Porque se contar, tem uma coisa errada aí. 490 anos, vai. 483. Vamos primeiro fazer essa primeira divisão, que é até o batismo, né? 490 é até o final dela, que conta Completa, a última semana. Mas vamos fazer 483. Se você tirar 457 de 483, vai sobrar 26. Isso. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas Jesus foi batizado no ano 27. Tem uma coisa errada. Aí tem duas explicações. A primeira é que nós temos que contar a parte de outono e primavera, né? Porque antigamente os anos eles eram considerados como 458/457, 457/456. Então, tinha essa parte aí, mas essa parte eu acho que seria um pouquinho complicada a gente tentar explicar, né? Mas assim, Mas é uma explicação tem também. Uma forma que Tem era uma forma enxergada. mais simples. Tem essa forma, era uma forma que era enxergado de verdade, Exato. que é a questão do outono, que se mudava o ano e mantinha o ano anterior por Isso, conta do... Por isso que tinha essa barra que era... Isso. Então é como se falasse assim, Mas ó. beleza. De 457 para 456, quanto tempo é? Aí vocês vão falar assim, um ano só, né? Só que se você for contar da primavera de um até o outono do outro, dá 1 ano e 6 meses. Porque da primavera até a primavera dá 1 ano, você conta mais 6 meses até o outono. Então, assim, tem todas essas particularidades. Mas Vamos pegar a outra que é para mais ficarmos fácil. mais fácil, é bem simples. As pessoas elas têm que entender que não se conta o ano zero, né? Jesus, na verdade, nem nasceu no ano 0, nem no ano 1. Ele nasceu até um pouco antes daquilo que é contado como ano 0, né? Digamos assim. Você sabe que os astrônomos eles contam o ano 0, né? Os historicistas não, mas os astrônomos sim. Eles contam ano zero. Então, para os astrônomos, eles contam ano 0. É bem assim. Tem que estudar muito sobre isso aí para a gente poder ter um pouco de entendimento. Mas de uma maneira bem simples. Se você não conta o ano 0... A tendência qual que é? A pessoa tirar um ano, né? Mas não, você tem que acrescentar. Porque se você tirou o ano 0, então você tirou um ano dos 483. Somar. Então se tinha parado no 26, você tem que contar um ano a mais, que vai dar aí isso. cai no 27. Bem simples. Você tira da conta do... o ano zero não existe. Então você tira o ano 0 da linha do tempo e a soma... E acrescenta lá no final. Mas aí eu falo para vocês, mas o ano 0... na praticidade tem que ser contado. Se você vai contar uma continuidade de anos, tem. Vamos supor, vou dar aqui um exemplo. Vamos contar ano 30 antes de Cristo. Aí você vai contar de trás para frente. Aí vai 30, 29, 28, 27, 26, 21, 20. O que é o 20? Tem um 0 ali. Aí você vai contar do 20 pro 10. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Tem um ano 0. Não é isso? Sim. Se você for contar depois do 10 em diante, vai ficar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tem que ter um 0 de novo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você não pode contar do 1 ao outro 1. É a mesma coisa de você contar do 30 pro 20, vai contar 21 e depois já começar já no 19. Não, então, mas assim... Você não conta o 20, não, entendeu? não Se você contar o... Você entendeu o zero, que quis dizer? Acho que eu confundi um pouco agora. Porque se você contar o 0... Mas é só um parênteses para a gente não entrar nisso. Eu sei que na profecia você não conta o 0 porque estamos falando de ano. Sim. Mas você entrou na matemática. Na matemática, se você contar o 0, o 1 é 2, o 2 é 3, sim. o 3 é... Sim, senhor. Vamos supor, termômetro. Do 0 ao 1, tem quanto? Não, mas... Se 0 conta, 0 é 1.
Se um conta, o um é 2. Vamos supor que eu estou colocando alguma coisa. 0, tem um lá, não tem? Sim. Agora, um conta, mais um. O 2 conta, mais um conta, tem 3. Então, na matemática não dá para contar assim. Não, se você contar o zero, sim, vamos supor. É aquilo que eu falei. Zero é neutro. Se você contasse contínuo, esquecendo que é ano zero, não tem que ter o zero? Toda dezena tem que ter o zero. Então vamos supor, ano 40, zero. Ano 30, tem um zero. Ano 20, ano 10. Para depois você continuar contando depois 10, positivos, 10, 20, 30, 40, 50, tem que ter um zero ali. Você não pode partir de 1 para 1. Mas na matemática é meio doido. Entendeu? A matemática é meio doida, mas vendo por esse lado de que Mas tendo o ano zero, no ano para mim você tem que apresentar um número que você tirou da contagem, de lá. você tem que Isso na frente. depois. Isso não tem discussão. Então é o ano 27, que é o batismo, e isso é comprovado pela história. Então aí dá de 57 457 até o ano 27 dá a 69 semanas. 9 semanas. Que falava que 483 anos, exatamente. Ungido. Ele seria ungido. Seria ou seja, ungido o ali. batismo de Jesus. Seria o batismo dele, né? E desce ali, não pode esquecer, ungido porque não só pelo batismo, porque ali desce o Espírito Santo, ungindo ele com Exato. Ou seja, preparando ele para uma missão. Para uma missão. E essa missão se cumpriria na última semana ali. Não é o entre aspas, não é o batismo em si. O batismo era uma comprovação, um modelo dizendo que ele estava morrendo para as coisas, para viver uma missão. Uma consagração, Mas a unção vem da descida do Espírito Santo, como pombo ali. E uma confirmação. Tanto é que houve uma voz de Deus do céu dizendo: esse é meu filho amado. É ele. Fechou. Aí, beleza. Aí dali tem mais 7 dias ou uma semana. 7 anos. 7 anos. E no meio teria um evento. Um evento. Mas qual que é o evento? Seria cortado o ungido. Seria... na verdade, assim, no versículo 26. Como que diz aí? Será cortado. Será? Isso, ó. Fala assim, no versículo 26, fala assim, ó, depois das 62 semanas, que seria na verdade 69, que tem que contar as 7 primeiras. A minha fala será tirado. Cortado ungido. Só que no versículo 26. Ah, na sua fala tirado? A minha fala tirado. É tirado, né? A sua fala cortado? Cortado. Eu acho que essa aqui é mais interessante. Eu acho cortado é melhor porque a linguagem faz mais sentido, que vai matar, na verdade, tem outros textos que falam assim que foi cortado. Aquele Nico foi cortado. Então é uma palavra que é usada bastante a fim de assim de falar vai matar. Então aqui fala depois das 62 semanas, né, que são as 69, né, que tem as 7 lá, que foi 62 mais 7, será cortado ungido, mas no versículo 26 não fala quando. Vai falar quando isso aí, no versículo 27. Que aí fala, na metade da semana ele daria fim, então, fará cessar o sacrifício. As ofertas sacrifícios, exatamente. Não vai ter mais sacrifício. Então aqui ele está dizendo o seguinte, Jesus nasceu, aí durante... Foi batizado. Foi batizado no ano 27. E depois de quanto tempo ele morreria? Então, essa última semana, o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então conta. 27, 28, 29, 30. Aí é que tá. Aí que entra aquilo que eu falei. De um ano para outro, a gente conta um ano. Aí tem que entrar a parte de outono e primavera. Continua o mesmo problema? Nós vamos falar sobre isso agora, então. Ano 27, outono. Então põe aí 3 anos e meio. Outono de 28, outono de 29, outono de 30. Jesus morreu na primavera de 31. Põe mais 6 meses aí. Então, primavera era 6 meses depois. Que vai dar 3,5. Entendeu? Primavera de 31 foi quando ele morreu. Aí você fala, poxa, mas aí terminou a profecia no ano 34. São só 3 anos, não são 3 anos e meio. De novo. Primavera de 31 vai. Primavera de 32... Primavera de 33, primavera de 34. O apedrejamento de Estevão foi no outono de 34, mais 3 anos e meio. Né? Se a gente for contar assim de maneira crua, né? Não, peraí, de 27 para 31 são 4, de 31 para 34 são 3. Então não foi exato, né? Mas não, aí tá essa parte do outono e da primavera que é importante para se entender isso aí. E até assim, dá uma pesquisada nesse assunto, porque esse assunto aqui não dá pra gente entrar agora. Explicar de maneira detalhada, porque ele é muito complexo. Vale a pena uma pesquisa, dar uma olhada aí, pesquisa essa questão do outono, que é bem legal essa ideia do outono,
como eram contados antigamente, para você poder entender o que a gente está falando aqui. Quem Não dá tem- para aprofundar. Quem tem interesse mesmo nesse assunto, eu aconselho a adquirir os comentários bíblicos da Igreja Adventista. Muito bom. Né? Não esses novos que são da Andrews, né? Que esses eu não li, então não tenho como falar. Mas aqueles antigos, eles são assim, eles são dessa grossura cada um, né? É para quem tem interesse mesmo. Metade é comentários versículo por versículo da Bíblia e a outra metade são essas coisas aí. Explica sobre ano solar, ano lunar, as contagens de tempos, calendário judaico, mas é muita informação mesmo. Se a pessoa tem interesse, Ela vai adquira, né, vendida, é bem Aí importante. depois, aí continuando então, aí depois de 3 anos e meio, acontece o que está escrito aí que vai acontecer? Qual é o evento? Isso. Quer ler, Alexandre? No 27, né? É. E ele firmará um concerto com... Acho que o 26 também seria legal ler. Porque começa- o 26 e o 27 eles falam assim, eles se É, ampliam, tá, né? tá. Eles Vamos se começar ampliam. com 26. E depois de 62 semanas será tirado, eu gosto muito da tradução do Fernando, Cortado. será cortado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade das semanas fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que é interessante nesses versículos, né? O que causa muita confusão nas igrejas é eles separaram o 27 do contexto de tudo. Né? Então eles acreditam que o 26 é cortado ungido, eles entendem que isso é Jesus e tal, que viria o fim e tal. Aí no 27 eles já colocam que esse que vai firmar uma aliança por muitos, por 1 semana e tal, que a gente sabe que no contexto é o outra ungido do pessoa, versículo né? 26, Eles dizem que é outra eles acham que é uma outra pessoa. É uma pessoa que aparentemente vai ser boa no início, vai reconstruir o templo de Jerusalém, depois de 3 anos e meio ele vai passar a ser mal, né? Que é chamado de o anticristo, e vai subjugar ali os judeus e tal, a igreja já vai estar no céu, então a igreja não precisa se preocupar com essa profecia. Satanás ele quer confundir justamente por isso, né? Ele sabe que isso aqui é importante, porque aqui fala da profecia maior, que é dos 2.300 anos, que é muito importante para nós, até muito mais do que os 490 anos foram para os judeus, mas ele quer sempre, lógico, desviar a nossa mente da verdade, né? No versículo 26 é interessante que ele vai falar aqui coisas relacionadas ao evento da morte de Jesus, que ele vai ser cortado e tudo mais, mas no contexto da destruição de Jerusalém e de Israel novamente. Já tinha sido por Nabucodonosor, seria depois de novo por Roma. Mas no versículo 27 é falado agora de uma coisa mais para o futuro, mais para nós. Porque fala assim, ó, então virá o seu fim e será derramado sobre o assolador. A mesma coisa que fala em Daniel capítulo 2, exatamente, mesma coisa que fala no capítulo 7, no capítulo 8, aqui ele repete de novo. Que ele vai tentar combater contra Deus, vai tentar combater contra o povo de Deus e tal, mas ele vai ter o fim. Deus está no controle. É isso que Deus tem mostrado ao longo, né? Desde ali quando ele falou para Adão e Eva, né? Olha, de vocês vão vir uma semente, né? E a serpente vai lutar contra a semente, mas essa vai ferir o pezinho dela, mas ela vai ser pisada por esse pé dessa semente aí. Então já em Gênesis já está falando que haveria um conflito entre Cristo e Satanás, é falado em Apocalipse, né, quando fala Miguel, seus anjos lutaram contra Satanás, seus anjos e tal, mas mostra que desse grande conflito nós podemos ter a certeza de que o vitorioso vai ser Jesus. E não somente Jesus, no capítulo 7 fala, ele e os que estão com ele, os súditos dele. Legal, mas É aí isso? a gente precisa finalizar as 70 semanas. Certo. Volta na leitura das 70 semanas e o que ele fala. Lê a profecia das 70 semanas de novo. O versículo 24, Daniel 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, estrelar a visão e a profecia, e aí ungir os santos dos santos. Né? E aí, as 70 semanas, então, ela acaba em que evento? Ela acaba, nós entendemos que se o batismo de Jesus, aliás, a morte de Jesus foi no meio dela, o acontecimento mais importante depois dos 3 anos e meio foi a morte de Estevão. Por que foi importante? Ali que selou, né, a rejeição dos judeus
do evangelho como nação, não como indivíduos, né? Porque depois disso muitos ainda se nação, converteram e tudo mais. Mas ali foi um evento importante porque eles selaram ali a sua rejeição e ali se iniciou a pregação do evangelho, né? Ali por Paulo, primeiramente por Paulo, para os gentios. Né? Então, ou seja, a verdade... As portas pro gentio. Exatamente. Ali não houve aquilo que, na sua maior amplitude, fala o versículo 26, porque fala que viria a destruição como uma inundação e tal. Mas isso foi quando? No ano 70 depois, Sim. na destruição de Jerusalém. Então é como se no ano 34 eles selaram a decisão deles, mas a destruição só foi feita um pouco depois, Deus ainda tendo misericórdia. Jesus até com a samaritana dá um spoiler exatamente desse tipo de coisa, né? Que sim, também, sim. Chega lá na mulher samaritana e fala assim, e já chegou a hora. Exatamente. Ou seja, a hora vai vir, ele começa falando a seara está madura e tal. A hora vai vir. E já chegou. Ela pergunta, quando vai vir o Messias? A hora vai vir e já chegou a hora. Aonde os adoradores adorarão Deus em espírito e em verdade. Ele estava falando exatamente, tipo assim, ó, tá chegando o final aonde só tá... Porque ele começa falando para a mulher, para a samaritana, falando assim, ó, a salvação vem dos judeus. Porque ela começou a querer falar para ele, mas onde que a gente tem que adorar? Aqui? Então, essa era a questão. Então, porque os samaritanos eles tinham uma briga com os judeus porque eles achavam que era o rei do norte. E eles tinham um templo lá, onde eles, naquela terra lá também, que eles usavam para adoração. Tanto é que ela fala, mas vocês falam, elas falam assim, de indignação, falam, mas falam que tem que se adorar em Jerusalém. Né? Ela fala, começa essa briga. E Jesus realmente fala isso. É muito legal, assim, quando você vai estudar essa parábola mesmo, que você vai aprofundar nela, porque ela tem o âmago ali da parábola, vai falar sobre a conversão dela, a conversão dos samaritanos, e é isso. Mas assim, quando você vai estudar o que Jesus está falando, é muito legal que ele está falando dessa profecia. Olha, tá chegando a hora que vai acabar isso aí, assim, não vai ser mais Jerusalém. Você não está entendendo, olha para mim. Eu estou dizendo para você que a salvação vem dos judeus. Mas chegou a hora aonde os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Porque já não ia ter mais tempo. Já chegou a hora, porque não tem mais tempo. Exato. Estava para acontecer. Né? E Deus está afirmando exatamente isso. E quando ele fala a salvação vem dos judeus, ele está querendo dizer, né? Eu nasci, eu sou da tribo de Davi, a salvação vem de mim, não dos judeus homens, né? Pessoas. Mas aí, o que ele estava querendo dizer também? Os judeus, eles tiveram um tempo. 490 anos. 490 anos. Né? Até essa parte de 490 anos é interessante, que quando Pedro fala assim, até quando nós temos que perdoar o próximo, tal, até 7 vezes, 70. Né? Ele jogou um número alto achando que... Aí Jesus fala, não, até 70 vezes 7. E aí tem uma alusão, né? 490, ou seja, vocês judeus... Eu fiz isso. Eu estou fazendo isso com vocês, 490 anos. Se rejeitarem, que é o que aconteceu lá no ano 34, quando eles apedrejaram Estevão após aquela... belíssima, ele fez ali um resumo da história dos judeus, né, das provisões de Deus ali com Abraão e tudo mais, com o povo, e do que eles fizeram em troca, né, que rejeitaram e tal. Então ali eles mostraram que eles não queriam mais saber, não que agora os judeus individualmente não possam salvar, muito pelo contrário. Mas como nação já não seria mais até escolhida, tanto é que depois disso a gente viu só eles sendo dispersos, eles meio que alcançaram de novo, né, como nação no 1948, né? Mas você pode ver que de lá para cá é guerra atrás de guerra. Então, esse é até um ponto interessante. São mais, de maneira alguma, um povo... Assim, por que eu abordei Deus, né? A primeira parte que eu falei da mulher samaritana? Exatamente para a gente mostrar que Jesus estava falando do evento que aconteceria na sequência, que era do Estevão, para mostrar que acaba nesse evento de Estevão. Porque você fala, mas será que era Estevão mesmo que aconteceu? Será que não aconteceu outra coisa? Jesus está falando que seria aberto após esse evento. Né? E uma outra coisa também, assim, bem interessante, que você falou aí sobre os últimos 7 anos profético seria lá no final, foi paralisado, e seria no final que muitas igrejas acreditam assim, que é o terceiro templo. É aquilo que você tinha falado, né? São 7 anos que são jogados no meio do tempo aí. Isso. A gente deu uma explicação assim como sendo uma coisa metódica, né? Uma coisa assim que, controlada e tal. Isso ratifica. Você falar que esses 7 anos agora estão jogados em qualquer momento, a gente não sabe nunca fica tudo vai se cumprir. Mas o que assim, para mim, mostra muito que não é assim. Porque o final da profecia diz o seguinte, ó, a partir daqui, agora, como povo, não é mais judeus. Exatamente.
como nação. Então, se ele colocou um fim na profecia, por que que ele abriria lá na frente mais 7 anos para fazer um novo templo, dando oportunidade aos judeus de novo, como nação, não estou falando como indivíduo, mas como nação. Então, por isso que fica claro que aqui acaba como nação escolhida de Deus, o povo de Israel. Eles rejeitaram o Messias, né? Deus exatamente, porque Deus rejeitou. Eles rejeitaram Deus. E ali o interessante ali que tinha um homem ali que estava segurando a capa daquelas pessoas que estavam apedrejadas. Esse homem tinha o pronome de Saulo. Depois passou a chamar-se Paulo. Que também ele tinha um apelido. Qual era o apelido dele? Pregador dos gentios. Então foi ele que saiu dos muros de Jerusalém e levou ali para a Ásia Menor, a Europa toda ali, o evangelho todo, foi pregado e o evangelho se espalhou todo para o mundo inteiro, que nós somos época. hoje. Ele falou, a partir do ano 34, a nação judaica deixou de ser nação privilegiada, detentora dos oráculos de Deus, que todo mundo se reunia em Jerusalém para adorar. Não vai ter mais Jerusalém. Porque depois de 30 e poucos anos depois do ano 34, o que aconteceu? O exército romano veio lá e acabou com tudo. E o que é falado aqui, né? Porque fala assim, Fala, virá fala o no povo versículo do 27. príncipe que destruirá a cidade e o santuário. Fala no Então, aqui, 27, aqui já está falando que o santuário, que até então no tempo de Daniel nem tinha ainda, né? Não, nem tinha sido tinha reconstruído. santuário. Mas aí a profecia já vai bem além. Ó, vai ser reconstruído ali em 457, com Esdras e tal. Depois, no ano 70, né? Não fala que é o ano 70, mas fala que vai ser depois dos 490 anos, viria ali os romanos, né? O povo do príncipe ali, para destruir a cidade e o santuário. Lógico que assim, e tudo isso se cumpriu. Tem muitas outras vertentes, muitas outras defesas que a gente respeita referente a esse assunto. Mas essa é uma forma que a gente enxerga, faz assim, muito sentido. Vale a pena as pessoas pelo menos dar uma olhada para esse contexto e ver se faz sentido na vida delas também. Porque faz muito sentido para a gente, mas tem outras vertentes. Mas assim, para a gente continuar, já caminhando aí para o final, a gente falou então onde começa, a gente está falando de 2300 tarde de manhã, não pode esquecer disso. Entramos na 70 semana, que começa paralelo, a gente explicou o motivo aí, né? Exato. Que começa paralelo, a gente terminou a 70 semana. Quantos anos deu entre o início e o fim? Quantos anos? 490. Quanto? 490. 490 até 490 menos 2.300 dá quanto? 1810. Então precisa acontecer ainda para frente, porque a profecia termina com 2.300 anos. Exato. Tardes e manhãs, né? Então, o que acontece e quando dá esse ano e o que acontece de evento para Deus ter falado que aconteceria em 2.300 tardes e manhãs? Qual é esse evento? Então, do ano 34, a gente tem que acrescentar 1.810 anos, que é o que foi tirado, né? Que já foi tirado dos 490 anos. E a gente vai chegar no ano 1844, né? Numa data específica, porque quando fala purificação do santuário, ela tinha uma data específica no calendário. No Antigo Testamento, né? No deserto ali, no povo judeu, né? Que era também dias que também não eram fixos, né? Caía sempre uma data diferente no ano, porque o calendário judaico ele tinha um mês a mais, em alguns anos e tal. Né? Então, nesse ano do 1844, caiu na data de 22 de outubro, né? Que era o equivalente ao 10º dia de Tisri, né? O mês era Tisri. Eu não me lembro. Tisri, né? 10 de Tisri, que era o dia da expiação. Né? E cai exatamente nosso equivalente ao 22 de outubro. Aí, 2.300 tardes e manhã e o santuário será purificado. Por que Deus fez essa profecia e o que é esse negócio de o santuário ser purificado? O que isso quer dizer? Então, quer falar? Não, continua e fala. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes que Jesus ele se move, né, no santuário, né? Então, no átrio é onde ele morreu por nós, que a gente entende que o átrio, espiritualmente falando, é aqui na terra, porque a cruz foi aqui na terra e tal. Quando você fala o átrio, só para quem não sabe o que é o átrio, no santuário era o local do pátio onde as pessoas entravam para ali junto com o sacerdote sacrificarem os animaizinhos, né, em arrependimento ao pecado, e o sangue ali ele era usado para tanto aspergir no altar, como também dentro do santuário, em algumas ocasiões, no altar de incenso, no véu. Mas a primeira parte era o átrio. Né? Então, Jesus, primeiramente, ele veio para morrer por nós.
Quando ele morreu, ele ascendeu, depois que ele ressuscitou, ele ascendeu ao céu. Nós entendemos lá no livro de Hebreus que Jesus ele ministra no verdadeiro santuário, não feito por mãos de homens, mas pelo próprio Deus, do qual o daqui era um modelo que ele falou para Moisés, Uma olha, sombra, né? faça de Deixa acordo muito com o claro. modelo que eu vou te mostrar. Então o livro de Hebreus ele é riquíssimo nesses Deixa muito detalhes claro. em relação aos passos de Jesus, né, no santuário. Então quando ele foi pro céu, ele foi para interceder. Né? A Bíblia chama Jesus de advogado, de intercessor. Então ele veio para ministrar o perdão por nós, conforme nós oramos e pedimos perdão. Não precisamos mais matar animaizinhos, porque isso cessou aqui na terra, no santuário aqui da terra, que depois foi destruído pelos romanos, mas que agora ele está ali intercedendo por nós, como aqui era feita a intercessão aqui. Aqui era só um modelo, né? Era só um tipo, né? Um símbolo. Só que Jesus não para no lugar santo. No lugar, aqui na terra a gente sabia que também tinha o lugar santíssimo. Então no santuário celestial também tem que ter um lugar santíssimo. Então essa data de 1844 é a entrada de Cristo no lugar santíssimo, né? Para agora acrescentar às suas funções também agora a função de juiz, que era isso que era feito. Aí entra Daniel 7, quando vê ali o Filho do Homem vindo até o Ancião de Dias, se assentado ali o tribunal, abrem-se os livros. Agora se tem a cena do juízo, que nós já até estudamos já no último podcast, que é onde agora Jesus ele entra para ver realmente quem são aqueles sinceros que confiaram no seu sacrifício aqui na terra, que ele morreu por nós, que confiaram na sua intercessão, quando ele entrou no lugar santo para interceder por nós, e se a gente agora está vivendo de acordo com essa verdade que nós entendemos, né? Por isso que entra agora a parte da lei, entra a parte do sábado, entra a parte da reforma alimentar, porque ali também tinha o maná. Então entra todas essas verdades que até então não era ainda amplamente divulgada, nem pelos protestantes, essa parte, porque Jesus não tinha entrado no lugar santíssimo. Por isso que a gente entende que a partir de 1844, nós, da Igreja Adventista, fomos chamados para serem agora os reparadores de brecha. Né? Tudo aquilo que talvez não foi totalmente ampliado na Reforma Protestante, do qual a gente está hoje comemorando, né? Aos 500 e poucos anos e tal. Agora, no lugar santíssimo, a gente começa a entender. Porque lá em Apocalipse fala, agora abre-se o santuário e é vista a arca de Deus dentro do lugar santíssimo. Então agora a gente entende o quê? Se tem a arca ali, é porque tem uma lei. Se tem uma lei, é porque também tem ali um mandamento. E tem um quarto que mandamento. Que engloba ali toda essa parte da lei, porque é ele que faz com que a gente adore o originador de tudo isso, né? O Criador dos céus e da terra. Então agora em 1844, não somente haveria, como diz ali no capítulo 8 de Daniel, uma restauração da verdade, como também agora iniciaria também a vindicação do povo de Deus, que já foi injustiçado ao serem mortos ali pelo chifre pequeno, né? Que a gente já estudou lá nos outros capítulos. Agora Deus vai vindicar isso. Porque tudo que foi feito na Idade Média, na Idade das Trevas, né? Na Inquisição, foram injustiças. E ali foram praticadas injustiças, dando a entender que eram coisas verdadeiras, né? O papado, ele julgava os que eles chamavam de hereges, como se eles estivessem certos e os hereges errados. Então agora a vindicação disso aí é feito no lugar santíssimo, onde agora pelo exame dos livros, Jesus fala assim, olha, esse aqui vai ser meu súdito, esse aqui não, esse aqui é um hipócrita. Né? Então essa parte da purificação do santuário é muito interessante. Né? Então quando você olha aqui os santuários, você tem o pátio, onde acontece o sacrifício e a solicitação do perdão. Não é nem o perdão, é a solicitação do perdão e uma transferência para o Cordeiro. Exato. Representado por Cristo. Exato. Depois, na sequência, você tem o lugar chamado Santo. Esse lugar, então, é onde é levado essa solicitação de transferência e é colocada ali para que ela seja aceita como uma intercessão de aceitação pelo sacerdote. Né? Aí tinha um sacerdote fazendo isso, que a gente também entende que é Jesus. E outra coisa, Beto, não quero te cortar, mas só para entender bem o simbolismo, que é muito interessante, no lugar santo, Deus ali ele dá alguns meios para a pessoa viver de maneira cristã. Porque ali tinha o pão, né, tinha o candelabro, que era a luz, e tinha o incenso, que é as orações, né? Representava as orações. Então é como se Deus falasse assim, olha, Jesus já morreu por você, a salvação é pela graça.
Ele morreu por você. Você não fez nada para ele poder te salvar. Ele foi lá e te salvou morrendo por você. Só que agora você entra no lugar santo e você entende que não basta somente Jesus ter morrido por você. Se você não vive agora uma vida cristã, né? É isso que eu quero dizer. Jesus falou para a mulher adúltera, né? Eu não te condeno. Lugar átrio ali, morri por você. Mas vai e não peques mais. Ou seja, você tem que agora viver em conformidade com aquilo que você crê. Paulo falou, posso todas as coisas naquele que fortalece. Então Deus te dá, ele te capacita, né? Como? Estudo da Bíblia, que é o pão. Comunhão diária. Né? A luz do Espírito Santo, que é ela que é o faz você candelabro. entender, né? E a luz também a gente pode entender também, que é você pregar o evangelho, isso faz parte da vida cristã, né? Você vai ser luz para o mundo. E tem a parte das orações, que tem que ser misturada com a intercessão de Cristo. Não é isso que tu fala lá em Apocalipse 8? Perfeito. Que ele oferecia as orações dos santos com incenso. Então, ou seja, o incenso não é a oração. O incenso é os méritos de Cristo, que acende a Deus junto com as nossas orações. Se não fosse pelos méritos de Cristo, nossas orações iam acender a Deus e não ia ter valor algum. Mas pelos méritos de Cristo. Então, ou seja, no lugar santo, Deus dá a capacidade para você entrar agora no lugar santíssimo e você entender que tem uma lei para ser guardada. E assim, é interessante porque a gente está falando do que nós chamamos de santificação, né? É um processo. Satanás, ele tem usado, assim, em muitas religiões, ou dentro até de religiões sérias, assim, como a nossa, como várias outras religiões sérias, sérias mesmo. Mas levando a questão do que eu vou chamar de graça barata. Sim. Que é uma vez que Jesus te salvou, você não precisa fazer nada. Mais nada, né? Lógico que uma vez que Jesus salvou, você não precisa fazer nada para ser salvo. Exato. E isso é claro, Sim. é verdade. Não precisa fazer nada. Não há nada que você faça que você Pra te possa recomendar ser a Deus, salvo. né? Sim. Mas não há nada que você faça que impeça você de fazer algo depois que você é salvo. Exato. Então, uma vez que você é salvo, você muda de vida. Porque você aceitou e Deus está falando assim, ó, eu te perdoo pelo que você fez e convido você a ser igual eu. Exato. E a partir desse momento, então, você se torna o chamado cristão, Exato. que é um pequeno Cristo, é ser igual Cristo foi. E isso é tão sério quanto a salvação que Sim, Cristo com fez certeza, por cada sem um de dúvida. nós. Sim. Porque ele está chamando, se você aceita o meu perdão, você se transforma igual eu. Por isso vem o batismo, que o batismo nada mais é do que um simbolismo público e claro de que eu morri para uma velha vida, exato. para uma vida completamente nova. O que é Exatamente. essa vida nova? É uma vida transformada em direção a Cristo Jesus. Exatamente, exatamente. E o que Jesus está fazendo agora no segundo compartimento, como o Fernando falou, que é o Santíssimo, ele continua intercedendo por nós. Ele não deixou de Ele só interceder acumula por nós. funções, Eu ia fazer essa Ele é pergunta agora. Então, deixa eu fazer a pergunta para você responder. Tá. Aí você responde exatamente, que é isso aí que eu vou perguntar. Aí só vou colocar para todo mundo entender a pergunta, que é essa tua resposta. Estávamos aqui no Santíssimo, ou no pátio. Jesus era cordeiro, ok? Transferimos o nosso pecado matando Jesus. Nós matamos Jesus e transferimos o nosso pecado para ele. Exatamente. Ele vem até o Santíssimo, deixou de ser agora o cara que morre. Ele não é mais o morreu cordeiro. uma vez por todas. Exatamente. Deixou de ser o Exatamente. cordeiro. Ele não é mais o É o cordeiro. sacrifício agora. mais excelente. Acabou aqui, certo? Então ele não é mais o cordeiro. Sim. Ele se transformou agora numa intervenção, numa intercessão. Sacerdote. Porque ele coloca sobre ele, e ele vira o sacerdote, e coloca sobre aqueles simbolismo os nossos pecados. Exatamente. E aí agora, em 1844, em 2300 tarde e manhã, e o santuário será purificado. A purificação do santuário é um evento que acontece especificamente naquela época, que era uma purificação. Purificação do quê? Dos pecados. Exatamente. Porque os pecados, ali o sangue era aspergido na cortina, nos logais, e aquilo precisava de uma purificação, certo? Certo. Ok. O que é essa purificação? É a limpeza. Exato. Entre aspas, a condenação. Então, uma vez por ano, o sumo, somente aqui era o sacerdote, uma vez por ano, é outra função. Isso. Somente o sumo sacerdote poderia entrar nesse lugar para fazer a purificação. E a purificação era feita como? Exatamente. Tinha lá 2 bodes, um chamado Azazel e o outro chamado
Outro era bode do Bode Senhor. expiatório, Né? né? Que era o bode bode do Senhor. expiatório, que era o bode do Senhor. Azazel, ou às vezes algumas traduções falam emissário. Emissário, ou emissário, exatamente. Aí você pegava todos os pecados e colocava em cima de quem? Do emissário. Do ou emissário do Azazel. ou do Azazel. E fazia o que com ele? Confessava. Saia, colocava todos os pecados sobre Isso. ele. Saia daqui agora, porque Isso. você vai pagar por tudo isso. Exatamente. E ele era jogado até o deserto, enviado até o deserto para que ele morresse sozinho. Isso. Ok? E o outro bode era sacrificado Isso. em reconhecimento, em gratidão por Exatamente. tudo aquilo que acontecia. Isso. Na verdade, ele era sacrificado para se purificar. Para se purificar. Né? Tem até um jargãozinho, uma maneira de se expressar, né? O sangue, quando é nosso, ele suja. Ele suja. E quando ele é de Cristo, ele purifica. Né? Isso é legal. Então, ou seja, quando a gente passa o nosso pecado, né, simbolicamente para Cristo, e ele morre por nós, o sangue dele nos purifica. Purifica. Isso é muito Só que o nosso sangue, Suja. entre aspas, suja Cristo. Né? Diz ali no 2 Coríntios, para quem acha que foi forte o que eu falei, que ele se tornou pecado por nós. Em outros textos fala maldição por nós. Ele se tornou então não maldito foi uma por coisa nós. assim, tipo, poética, Jesus morreu por você. Não, não. de fato, A ele Bíblia é clara, carregou assim, mesmo. Morreu. Maldito aquele que foi pregado no madeiro, No né? madeiro. Exato. Isso é Só muito que forte. Jesus não vai carregar para sempre. Pelo contrário. Por isso que o santuário ficava manchado com o pecado. Porque do cordeirinho que morria, o sacerdote agora levava para o santuário. Então, qual que é a simbologia aqui? A partir do momento que o sangue, esse sangue todo, que teve todo esse processo, está marcado lá no santuário, é porque ele teve esses passos aí. Ele foi do pecador para o cordeiro e do cordeiro para o santuário. Então, quando tinha o dia da expiação, se purificava esses pecados aí, não os pecados Não, que do estava povo. antes. Não. Porque ele estava contaminado ali. estava Né? contaminado. Simbolicamente, Então, na ele estava verdade, contaminado. aqui não é purificação do povo de Deus, é purificação do santuário. Do santuário, Só que é verdade. lógico, se vai purificar o santuário, é porque o povo de Deus também tem que estar purificado. Exato. Porque aquele que não, no dia da expiação tinha que infligir as almas, falava ali, né? Está em meditação contínua, de arrependimento e tal. Se ele não estivesse fazendo isso aí, diz ali poucas pessoas falam sobre isso, né? Quando terminava ali o bode Azazel ir pro deserto, todo aquele que não tinha participado do dia da expiação ele era eliminado. E quando fala eliminado, Era era morto morto. mesmo. Era morto. E você nunca vê ninguém falando sobre isso, só fala da parte boa, né? Jogou para Azazel, Azazel levou pro deserto. Mas depois tinha ali agora uma condenação dos que não tinham participado. Não sei como, né? Não sei quantas pessoas fizeram isso. Ah, como Bíblia isso não- acontecia, Exato, né? como isso Não acontecia. fala. Mas ela fala Morria, que era todo fulminado. aquele que não participava, ele era exterminado, extirpado, fala, né? Então, ou seja, o dia da purificação envolvia também sacrifício, que acho que era isso que eu estava até começando a comentar, né? Jesus, ele acumula funções. Não, pera, isso aí, não comenta Não era isso que sobre você ia falar? Aí, Tá, entra eu nisso, já vou responder isso. Mas antes só de para entrar saber, nisso. o dia da purificação era isso. Era para tirar o pecado que já havia sido deixado pelo lá povo. atrás, Por isso que fala, você durante tem que o ano todo. confessar e deixar, diz o livro de E Provérbios. era um momento né? muito solene, porque se tivesse algum indivíduo ali que não confessou, acabou. Tinha morrido. Então imagine a solenidade que era esse daquilo. momento. Então, olha só. Então, falamos aqui, ó. Cordeiro deixou de ser, aí virou sacerdote, Jesus, e em 1844, sumo sacerdote. Ele entra dentro da purificação. E quando fala de purificação, está falando de juízo, que é Exatamente. limpar. Vamos executar. Separar os já dois era, irmãos. acabou pra Separação. trás. Vamos executar, não é isso? Isso. Só que agora a gente viu que Jesus foi deixando as funções. Ele foi deixando uma, entrando em outra, deixando uma, entrando em outra. Significa então que nesse momento, olha o que vocês estão dizendo, que a partir de 1844 não existe mais perdão. Porque se Jesus está dentro... Capicioso agora, né? Eu tentei até falar e não deixou. Se Jesus está dentro do Santíssimo agora, como vocês estão dizendo aí, em 1844, significa que não tem advogado mais. Não tem intercessor. É isso? Lá onde eu trabalho, às vezes a gente... às vezes tem funcionários ali, infelizmente, que se a gente fala assim, olha... você está aqui nessa sala, né? Vamos supor, na sala de emergência e tal, mas como não tem nenhum paciente aqui, você
por favor, ajuda lá na medicação, que ela tá precisando mais e tal. Tem uns que não gostam, né? Ah, não, mas eu sou daqui da sala vermelha, da sala de emergência e tal. Não, mas não tem paciente aqui e tal, você pode ajudar lá. Ah, não, é dupla função, né? Então as pessoas não gostam muito desse negócio de dupla função, mas com Jesus não tem isso não. Carga acumulada. Carga acumulada. Jesus, ele acumula, e ele acumula assim para nossa salvação. Então, por mais que, acho que até era isso que o Alexandre ia falar, né, Alexandre? Por mais que agora ele está efetuando agora uma função também de juiz, ele não deixou de maneira alguma de ser nem intercessor e nem de ser o cordeiro, porque o próprio dia da expiação eram feitos sacrifícios, inclusive terminavam com sacrifícios. Após o bode Azazel ser lançado para o deserto, logo depois já tinham sacrifícios de novo de cordeiros, acho que eram 7 cordeiros, se eu não me engano, né, que poucas pessoas também falam sobre isso. Mas, ou seja, os sacrifícios continuavam, porque era contínuo isso. É claro que isso era uma tipificação, porque ali depois o ano continuaria depois e tal, era o início de um novo ano e tal. Mas para nós sabemos o quê? Que quando terminar a purificação, aí sim, realmente vai terminar mesmo. Mas até o término dessa purificação, Jesus ainda ele é também um cordeiro. Porque ele também entrou lá para dentro para fazer porque ainda a tinha purificação. Um bode, inclusive ainda tinha um mas bode não que terminou morria. a purificação, ele está lá dentro. Exatamente. E aí, Alexandre? Então, aí é como que eu falo. Ele eu assumiu, quero prova. Não ele adianta só assumiu falar, não. dupla função. Ele é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote também intercede. Exato. Não é? O sumo sacerdote ele não é só juiz. Ele assumiu mais uma função. E o interessante é que fala de juízo porque no segundo compartimento, o que está lá? O maná, né? Como bem o Fernando poderou. Mas o que quero chamar mais atenção aqui? Da lei. Quando o juiz, num tribunal, ele vai julgar a tua causa, ele não vai julgar coisa da cabeça dele. Ele vai verificar o que você cometeu regra, né? E vai olhar para a lei. Comparar e vai olhar e vou falar, pera, o que tá aqui? Então, nada mais é do que isso que Jesus está fazendo agora. Ele está julgando aqueles que já dormiram, que já estão dormindo. Exatamente. Então, enquanto você está com vida, há intercessão para você. A partir do momento que você morreu, fechou seu livro. Aí por isso que eu sempre faço apelo a todos que estão com vida, coloque a tua vida em ordem diante de Deus. Porque uma vez fechou, você já entra em juízo. Uma vez fechou o seu livro da sua existência, já entra em juízo. Enquanto você está em vida, você não está em juízo. Há um intercessor, filhinhos, não pequeis. Né? Então Jesus ele continua intercedendo por você, Beto, enquanto você está aqui com vida. A partir do momento que você fechou o seu livro de existência, você já está entrando em juízo. Tá? Então, o quão importante e solene é enquanto você está com fôlego de vida. Porque a partir do momento que você descansar, você já está entrando ali na fila de julgamento de Jesus que está fazendo lá. Porque a tua vida toda vai mostrar quem foi você ao longo desse período de vida aí, que foi acumulando aí os seus pedidos de perdão junto ao santuário, porque o seu pedido de perdão hoje, a sua confissão diante de Deus se sobe junto ao céu e lá é colocado lá no santuário. E ali Deus Jesus apresenta diante de Deus o seu sangue e ali os seus pecados são perdoados ali. Mas quando você morre, acabou. Né? Então ele assume essa dupla função de juiz para aqueles que já descansaram. Exato. E intercessor para aqueles que Exato. Estão ainda até o término da corda. Até fechar o momento. Então essa 2.300 tardes serve para quê? Um alerta de que as coisas aconteceriam a partir de uma certa data. Para que serviu então para que serve essa 2.300 tarde aí? Por que eu preciso saber dela? Porque nós entendemos que ela é a última etapa, né, desse grande plano da redenção, porque, de acordo com o santuário aqui da Terra, esse era o último dia, né? Era um dia só no ano e era o último dia também. O último dia do ano. Né? Então era o dia, assim, da redenção final deles, né? E isso é mais assim ampliado com a gente, né? Porque eles, aquilo eu falei, depois isso era só um ritual, né? Depois continuavam vivendo, tinham que continuar sacrificando cordeiros Sim. e tal, aquela coisa toda. Mas para nós sabemos o quê? Que após isso, segundo o livro de Apocalipse, né? Fecha-se essa intercessão. Lá no capítulo 15 de Apocalipse fala que entra fumaça nesse local, já ninguém mais pode entrar lá, né? E nós entramos lá pela fé, né? Paulo fala isso, que Jesus entrou por nós, né? Como nosso precursor,
Ou seja, para a gente poder entrar no santuário pela fé, quando você ora para Jesus, você entra no santuário pela fé com ele. Assim como eles entravam com o sumo sacerdote pela fé, quando ele entrava para fazer todo o processo ali da intercessão. Só que ali em Apocalipse 15 fala assim, vai chegar um momento que vai entrar fumaça ali, ninguém mais vai poder entrar, ou seja, não literalmente, porque ninguém entra literalmente lá mesmo, ou seja, ninguém mais entra pela fé, porque, ou seja, acabou. É onde Jesus fala, aquele que é puro continua puro, aquele que é santo continua santo, quem é sujo continua sujo e tudo mais. E logo no capítulo 16 de Apocalipse já começa a falar das pragas, né? Então a gente entende que será um momento, como o Alexandre falou, que vai ser fechado isso aí, e aquele que viveu de conformidade com a fé, esse com certeza vai ser salvo. E aqueles que eram hipócritas, né? Assim como foi Saul, assim como foi muitos na Bíblia, né? Que até pediram perdão, Acã, né? Pediu perdão, porque é lógico, viu que o bicho tinha pegado ali, né? Mas a gente sabe que pela vida dele, a gente sabe que eles continuaram nos mesmos erros e tal. Esses não vão ser salvos, né? Então, tá muito próximo, depois que quando se termina essa intercessão no lugar santíssimo, da volta de Jesus. Por isso que é importante para nós. Como o Alexandre falou, enquanto você está em vida, você pode confiar em Cristo como seu intercessor, como cordeiro que morreu pelos seus pecados. A partir do momento que você morre, por não existir consciência na morte, vai se fechar, né, ali onde você morreu, né? Lá no livro de Ezequiel fala, né? A justiça do justo não vai salvar ele no dia que ele pecar. E nem a impiedade do ímpio vai fazer ele se perder no dia que ele se converter. Então Deus ele vai julgar a nossa vida como um todo. Tanto é que Cristo fala, esse que cedo veio para dar a cada um segundo as suas obras. Então, por mais que a fé é essencial e importantíssima, as obras também são no sentido de mostrar nossa sinceridade. Porque são elas que vão mostrar nossa recompensa. É que, na verdade, ali as obras, uma outra discussão assim bem bacana, mas a obra tem a função de mostrar que você entregou sua vida para Cristo. Ou não. Né? Por isso que nós vamos ser julgados não pela nossa fé. Porque fé, todo mundo fala, eu creio. Mas você vive de conformidade com isso? Mostra a tua fé. Como? Através das minhas através obras. das suas obras, é o que fala a Bíblia. Exatamente. E é o último ato. Quando o bode Azazel levava os pecados, entre aspas, simbolicamente acumulado para o deserto, é sinal de que os pecados que foram acumulados ao longo do ano, ali no arraial de Israel, foram levados para fora. Começa um novo ano sem pecado. Aí o que vai acontecer agora? Quando terminar isso daí, começar um novo ano, uma nova era, uma nova eternidade, uma eternidade sem pecado. Sem a presença do pecado. Por isso, enquanto se tiver vida, há esperança. A esperança. Ótimo, meninos. Foi top, hein? Essa série, todos os episódios foram top, né? Eu acho Daniel, assim, cada um que você vai pegando o outro. Eu não sei se a gente tem mais uns 2 minutinhos. Posso só falar? Só terminar com uma coisa importante? Sim. Só para as pessoas entenderem. Esse grande evento, né? Aqui na Terra foi conhecido como o grande desapontamento. Por quê? Porque as pessoas que estudaram essas profecias ali, começou ali, principalmente com o Guilherme Miller, teve outros também que estudaram junto com ele, põe aí uns 10, 15 anos antes de 1844, lá em 1830 e tal, eles tinham um conceito, eles entenderam as profecias de maneira correta, as datas e tal, mas eles achavam que já seria a volta de Jesus, né? E aí Jesus não veio e teve aquilo que nós chamamos de grande desapontamento, né? Algumas pessoas até falam, né? Poxa, você é de uma igreja que já começou com um desapontamento já, né? Marcava data. Marcou data, começou com desapontamento. Se vocês forem ver bem, né, a história da igreja apostólica, por exemplo, foi de desapontamentos também. Eles criam que Jesus era o Messias, e aí quando ele não foi, eles desapontaram, fugiram, choraram, né? Entraram com Jesus em Jerusalém achando que ele era o Messias. Né? Ele morreu, viram que não era. Depois eles falaram assim: agora que você vai restaurar os tempos e tudo mais. Jesus falou: ainda não é esse tempo ainda. Então, ou seja, foi marcado por alguns desapontamentos e é lógico, culminou com esse de 1844. Porém, isso foi importante para fazer o quê? Lá no capítulo 10 é mostrado ali para João que aquilo seria amargo, né? A leitura da Bíblia seria amarga. Por isso que ele fala: come do livrinho, né? Que é a Bíblia, que é somente essas profecias, isso vai ser amargo no seu ventre. Ou seja, você vai estudar com aquela alegria, Jesus vai voltar, não vai acontecer aquilo que você queria, você vai ser desapontado, assim como os discípulos foram também. E aí meio que João não entendeu, e aí ele fala assim no final do capítulo 10, é importante agora que você leve isso, profetize de novo para muitas nações, tribos, línguas e povo. Então essa é a missão da igreja de Deus verdadeira. Mesmo tendo esse desapontamento,
se reestudaram as profecias, entenderam que o evento, na verdade, é isso que nós estudamos hoje, que é a purificação do santuário, não era a volta de Jesus em si, né? E isso aconteceria depois da purificação do santuário, mas que agora o nosso dever é levar esse evangelho, esse ensinamento, esse entendimento para as pessoas, né? Ali fala para o mundo todo, né? Toda tribo, língua e nação e povo e tudo mais. Então mostra assim que nós temos essa missão, né? Não somente de guardarmos para nós essas coisas maravilhosas, mas também de ensinarmos, né? De pregarmos isso às outras pessoas também. Legal. Nossa, bacana, hein? Acho que fechou com chave de ouro aí, né, Alexandre? E eu gosto muito, sim, sem dúvida. Jesus ele cita a parábola vigiai, né? Vigiai porque não sabe nem a hora Dia nem a hora, exato. que vai acontecer. Então, o que a gente tem que estar a postos é vigiar, porque você não sabe se amanhã você vai estar vivo e seu nome vai estar passado em revista. Né? Por enquanto não foi passado em revista, porque você está em vida ainda. Mas a hora que você descansar, o seu nome vai ser passado em revista. Né? E que nós não possamos receber aquela sentença que Belsazar recebeu. Pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Que Ou senão, nunca vos conheci, né? Também. Não, Senhor, nós fizemos tudo isso por você, né? Porque eles são cristãos que falam isso, né? Não, nunca vos conheci. Pesado. Meninos, Deus continua abençoando vocês. Cara, vocês não fazem ideia o quanto. Só puxar para baixo. Vocês não fazem ideia quanto eu aprendi aí com a instrução de vocês. Aprendemos. Foi top essa série. São 4 episódios aí, bem bacana. Quem se não assistiu os outros, volta lá, assiste, um complementa o outro e a gente está fechando aí com as 2.300 tarde de manhã para falar sobre os eventos finais. Tem mais coisas aí, mas acho que a gente conseguiu dar uma pincelada bacana a respeito de vários assuntos. Sim. É uma gratidão assim total, de verdade, de coração. Prazer. A gente vai criar, não vou nem abrir nenhum spoiler agora, a gente estava conversando sobre já algumas outras coisas aí. Uma coisa boa aí. E a gente vai, outra série, outros episódios que vai falar sobre a palavra de Deus de forma profunda. Falando sobre qual é a igreja verdadeira, Apocalipse responde para a gente dizendo aquelas que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus. Então é essa que você deve seguir. Não estamos falando de placa de igreja, mas de uma verdade. E essa verdade está aqui, ó. Vou abrir para você. Essa é a verdade. Busca aqui, ó. Não é em placa, mas é na palavra de Deus. Uma outra coisa também que vale a pena a gente ressaltar em João capítulo 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa palavra vem dizendo que Jesus está intercedendo, como os meninos falou, com a gente, até hoje, intercedendo por nós. Mas depende de uma decisão nossa. Deus vai te perdoar, não importa quantas vezes você pecar. Mas o interessante é que cada vez que você peca e se aprofunda no pecado, você perde a vontade de pedir perdão. Então, quem fica longe de Deus não é ele de você, mas é você dele. Mas ele está o tempo todo trabalhando para tentar trazer as verdades para você. E aqui você viu um canal tentando também fazer isso. Em Êxodo capítulo... Deixa eu ver se é esse... 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda na sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, se para você também parece demais o tempo que nós estamos passando nessa terra, Jesus está dizendo que ele é longânimo, para que muitos possam se arrepender e que ele possa estender essa graça a muito. E pode ser a você ou alguém que você conheça. Então hoje você tem essa oportunidade por enquanto que nós estamos vivos. Então convido você a decidir pelo lugar certo, pela hora certa, pelo momento certo e do lado certo, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus. Então ele é o caminho, procure ele e ele vai resolver todos os problemas que você possa ter. Como que ele resolve? Pergunta para ele e ele vai te dizer.
Então eu quero agradecer você por ter ficado com a gente até agora, por ter assistido todo o nosso conteúdo, por ter acompanhado a gente nos outros episódios dessa série chamado Enigmas Revelados. Se você não assistiu, busca lá, e eu agradeço de coração por todo esse momento. Não esquece aí do livro Chave da Virada, está disponível para você ou para quem você gostaria de enviar. Só entre em contato, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, para que a gente possa alcançar mais pessoas com conteúdo como esse, que foi preparado com tanto carinho por pessoas que se dispuseram a estar aqui. Quero agradecer também a nossa equipe, que prontamente está aqui atrás das câmeras, fazendo com que tudo isso aconteça e possa chegar até você. Não esqueça que sábado que vem nós estamos aqui de volta a partir das 4 horas da tarde. Então convido você para estar com a gente de novo sobre um novo episódio e um novo tema. Então eu te agradeço, até lá, valeu!